Bom dia. Você sabe que muita gente está falando nesse momento sobre poses de poder, né? De autoridade, a pose do Superman, da Mulher Maravilha, gente com profundidade, tá? Não apenas coisa superficial. Inclusive eu comprei um livro, 12 Regras para a Vida, do Jordan Peterson, americano, profundo. Ele fala que isso acontece até no reino animal. Ele usa o exemplo da guerra das lagostas, né? Como é que elas se colocam o peito para frente. E ele fala isso, né? Se você colocar o peito para frente, né? E os ombros para trás, você já vai resolver bastante coisa na sua vida. E eu digo para você, vale a pena a leitura. Tem uma palestra no TED também. Coloca aí, Poses de Poder. Uma americana, talvez eu ache o link, coloca aqui para você. Vale a pena. Ela fala, finge até se tornar. E ela, de Harvard, uma professora de Harvard, e ela vai dizer isso sobre isso daí. E é bem interessante, tá? Bem interessante mesmo. Pessoas que chamam a atenção, né? Onde passa, pelo seu comportamento, pelo seu jeito de andar. Gente que entra em festas de famosos, assim, que só pelo jeito que passa o segurança ficam com medo até de perguntar quem é a pessoa, né? Tem muitas dessas técnicas aí hoje. Eu queria falar sobre algo que me impactou. Pensando nisso, queria falar sobre algo que me impactou lendo a Bíblia ontem à noite. Logo no início do Evangelho de João, o capítulo 1 ainda, no dia que Jesus aparece. No dia que Jesus aparece. João Batista chamava a atenção de muita gente se reunia em torno dele, aquele pregador, né? O jeito que comia, o jeito que se vestia, pregava igual um trovão, e o povo achando que ele era o Messias. Ele falou, eu não sou o Messias, mas ele tá aí no nosso meio, tá? Só não apareceu ainda, quando aparecer eu vou falar. E aí passa um tempo, João tá pregando e Jesus aparece. E é quando João diz, né, João 1:29 diz assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí o João vai dizer assim, é ele que eu tava falando. E nada acontece. Isso me chamou a atenção, nada acontece. Tanto é que no outro dia, Jesus passa de novo pelo mesmo lugar e João fala, olha lá ele lá, é aquele lá, o Messias, o Cordeiro de Deus, é ele. E acontece quase nada também. Duas pessoas apenas passam a seguir Jesus, um deles André, né, que é o irmão de Pedro e tal. E aí, olha que coisa interessante, gente. O Messias, aquele que é esperado por toda a população judaica, por pessoas que nem são que nem eram judeus também, né? Judias no mundo, muitos sábios, muita gente estava esperando o Messias, e quando ele aparece não chama atenção. E aí eu queria falar sobre isso, né? Contrastando um pouco sobre essa cultura de colocar o peito para frente, de gente que chama atenção pela beleza física, que chama atenção por ser famoso. E Jesus, quando apareceu, não chamou atenção. O livro de Isaías chega a dizer que Jesus não tinha aparência nem formosura. O que significa isso? Não significa que Jesus era feio, tá? Significa apenas que Jesus era um cidadão comum, como eu, assim, por exemplo, e como talvez muitos de vocês que estão assistindo aqui. Gente que não chama atenção, que não para o trânsito por onde passa. Interessante, quando Jesus chega, João falou, é aquele lá, e o povo preferiu ficar com João. E só dois, no outro dia, foram seguir Jesus. Mas quando Jesus começou o ministério dele, quando ele abriu a boca, quando ele começou a praticar os seus atos, milhares e milhares começaram a se reunir em torno dele. Jesus não chamou atenção pelas poses de poder. Eu não estou dizendo que não são boas, tá bom? Não estou dizendo. Mas preste atenção, eu estou falando de algo superior. Jesus chamou a atenção pela beleza do caráter, pela profundidade do seu coração bondoso, puro, honesto, empático. Jesus chamou a atenção pelos seus atos de bondade, pelas suas palavras poderosas, pela fé que ele tinha no seu Pai e realizava aqueles milagres maravilhosos. Todos nós, preste atenção, todos nós estamos envolvidos com uma atmosfera que pode ser uma atmosfera atraente de gente que vive em santidade, que vive perto de Deus, ou uma atmosfera carcomida pelo pecado, pelo egoísmo, e isso espelha as pessoas, sabe? Então hoje eu queria dizer para você que procure entender sobre as poses de poder. Pode te dar algumas vantagens, mas por favor, se aprofunde na santidade, no caminhar com Deus. Isso vai te dar uma vantagem muito superior. O desenvolvimento da beleza, do caráter de um cristão. É para você e para mim também. Assim como Jesus, sejamos nós, com essa atmosfera bondosa, pura, né? Cheia de fé, cheia de graça. Deus te abençoe nesse dia. Você desenvolva as poses de poder, mas que você desenvolva muito mais a beleza do caráter. Deus te abençoe.